Vamos ler os primeiros versículos, versículo 1 a 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisiel, no 20º ano, estando eu na cidadela de Susa. Obrigado, Samuel. Versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparem, que estarem do cativeiro e acerca de Jerusalém. Dizerem-me, os restantes que sobreviverem ao cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. Ouvindo esta palavra, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e jejuei e orei perante de Deus dos céus. Senhor Jesus, abre nossos corações e mentes e almas hoje para receber da Tua palavra. Jesus, não quero as pessoas sair daqui como eles chegarem. Nós queremos todos nós sair com mais entendimento da Tua palavra, com mais vontade de te servir, te obedecer e fazer Tua obra com nossas vidas. Me unge, Senhor Jesus, para apresentar esta palavra na maneira que o Senhor está querendo esta palavra estar apresentada, Senhor. E abre os corações de todos nós para ser transformados pela Tua palavra e ser pessoas prontas para te servir e fazer a Tua obra fora deste local. Em Seu nome nós oramos. Amém e amém. Só um instante, deixe-me abrir este negócio rapidinho. O livro de Neemias, nós não sabemos exatamente quem escreveu. Originalmente, Esdras e Neemias foi chamado o livro de Esdras. Estava tudo junto, ok? Mas depois de perceber algumas diferenças, dividiu em duas partes. Mas originalmente foi chamado Esdras 1 e Esdras 2, ok? Mas o segundo parte, que hoje em dia é chamado Neemias, eles não sabem se foi Esdras ou Neemias que escreveu, mas é sobre Neemias, ok? Então foi colocado o nome de Neemias lá em cima do livro. Então, de qualquer jeito, se Neemias escreveu ou se foi Esdras que escreveu, é sobre a vida de Neemias e o ministério que Jesus tinha planejado para ele cumprir, ok? É isso que eu estou querendo falar com vocês hoje. Deus tem um plano para você. Deus tem uma obra que, quem sabe, nenhuma outra pessoa conseguiria fazer, ok? É essencial para o reino, é essencial para o futuro de alguém, ok? Você é importante. Eu falei alguns meses atrás, eu acho que eu tenho falado pelo menos 2 vezes aqui na igreja, sobre a vida da minha avó, ok? Uma mulher extremamente simples que sofreu bastante durante a vida dela. Ela passou na queda financeira dos Estados Unidos, que destruiu o país quando ela era bem jovem. Ela passou na Segunda Guerra Mundial, Pastor John. Ela passou na grande seca da região do central dos Estados Unidos, onde a parte central dos Estados Unidos virou pó. Não tinha capacidade de nada crescer lá durante aquela época. Ela ela perdeu um filho à morte, bem jovem. Ela sofreu um divórcio. O marido dela, meu avô, ele deixou a família para uma outra mulher. A mulher passou em muitas coisas complicadas e difíceis durante a vida dela. Mas um dia ela se entregou completamente para Jesus, Pastor John. E ela começou a orar. O ministério dela era, nos olhos de outras pessoas, extremamente simples. Ela era uma mulher de intercessão.
Meu pai falou que ele poderia acordar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e ouvir a mãe dele lá no quarto, joelhado no chão, clamando para Deus, chamando Deus para ministrar nas vidas de pessoas que ela conheceu, pedindo Deus usar a família dela. Ela aceitou Jesus, criou a família e realmente não tinha muita oportunidade de virar alguma coisa para o reino, nunca ensinou, nunca fez nem aula na escola dominical, mas oração e intercessão, o propósito que Deus tinha para ela, ela abraçou com todo o coração. E por causa das orações dela, nós temos em nossa família 21 pastores, missionários, líderes de denominações, e pode olhar atrás e ver, desculpe, um pouco emocional hoje, vocês estão sabendo por quê, mas por causa dela, Deus fez grandes coisas. Amém. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero você entender, vocês não estão servindo Deus por causa do pastor Scott. Vocês não estão servindo Deus por causa do pastor John, ou pastor Gary, ou por causa do seu marido, ou sua esposa, ou sua mãe, ou seu pai, ou seu avô. Você está servindo Jesus Cristo porque Ele te amou, Ele te salvou, Ele te libertou. E é justo, é racional, de acordo com Romanos capítulo 12, é racional entregar a sua vida como um sacrifício completo e total em serviço a Ele. Você está servindo Jesus Cristo, Ele tem um propósito, Ele tem um plano, e se você busca e segue Ele e obedece, você vai cumprir a sua tarefa, como minha avó fez. E você nunca sabe o tipo de impacto que você vai ter nas vidas de outras pessoas. Serve Deus, obedece Deus, faz a vontade dEle na sua vida e veja o que Ele pode fazer por sua vida. Algumas dicas para o seu futuro, servindo Jesus. Neemias, a primeira coisa que aconteceu com ele, só para explicar, não vou ler tudo isso, mas Neemias, ele fez parte da liderança do rei, na época de Pérsia, por exemplo, Medes, e eu não sei como fala, Mitra, ok, e Pérsia, ele fez parte, honestamente, ele era o cara que tomou a bebida antes do rei tomar, para ter certeza que não tinha veneno lá dentro, ok? Era basicamente a obra dele. Ele estava lá basicamente como um escravo do rei, um escravo com bastante honra, mas basicamente um escravo. E ele tomou a copa do rei, ele cuidou o copo para ter certeza que o rei não morreu envenenado, ok? Uma coisa importante, mas também um pouco perigoso. Uma posição de extrema confiança, porque ele poderia ter dado veneno ao rei, ele mesmo. Então, é alguma coisa que foi uma posição importante, mas ele era um judeu, um escravo. E um dia, como nós lemos, algumas pessoas estavam visitando da região de Jerusalém. Ele perguntou como eles estão. E as pessoas falaram, olha, complicado. O mundo lá não é fácil. É bagunçado. Não é fácil onde eles estão morando. O mundo lá, como o mundo hoje em dia, não é fácil criar uma família. Não é fácil servir Deus. Não é fácil fazer a obra de Deus com sua vida. Foi um negócio complicado. Mas a primeira coisa que Neemias fez, ele percebeu a necessidade, ok? Se você vai cumprir a tarefa que Deus tem para você, você tem que ficar de olhos abertos e perceber a necessidade. Tem um pastor lá nos Estados Unidos chamado Tommy Barnett.
Tommy Barnett tem uma igreja enorme em Phoenix, Arizona. 10, 15 mil pessoas, uma igreja extremamente forte. Eles têm uma outra igreja em Los Angeles, chamado Dream Center. O filho dele está pastoreando lá, uma igreja enorme no centro de Los Angeles. Eles compraram um hospital antigo e lá o que Matthew, o filho dele, faz é muito poderoso. Eles trabalham com gangues, eles têm lugares onde pessoas podem estar tratadas por médicos, corte de cabelo, pessoas da rua podem entrar e tomar banhos, ter comida. Eles têm aulas para as pessoas da rua. Você mora na rua, você quer fazer uma aula, ir para a igreja do Dream Center, porque eles vão te ajudar a crescer, mudar a sua vida e ser transformado, não só espiritualmente, mas naturalmente também. É um negócio bem famoso, bem conhecido lá nos Estados Unidos, o Dream Center. Mas Tommy Barnett falou alguma coisa. Ele falou que um dia uma mulher chegou e falou com ele: pastor, nós estamos precisando urgentemente alguém que vai cuidar estas pessoas no ministério infantil. Ele falou, eu virei para ela, eu falei, ok, é sua tarefa agora. Você fica responsável. Faz isso acontecer. A mulher ficou um pouco assustada. Ele falou, olha, Deus falou com você que era uma necessidade. Então, você toma a responsabilidade de fazer isso acontecer. Eu achei muito interessante, Pastor John. Tem muitas pessoas querendo dar dicas e sugestões para melhorar o reino de Deus, o ministério. Olha, se está no seu coração, toma a responsabilidade, fazer o negócio acontecer. Não espere no seu pastor. Não espere naquela outra pessoa que você acha que deve estar pensando sobre isso. Deus colocou no seu coração. Então, trabalha, faz isso acontecer. A primeira coisa que Neemias fez, ele percebeu uma necessidade. Neemias não estava lá em Jerusalém, Pastor John. Não foi conveniente a ele fazer alguma coisa para mudar a situação lá. Não foi nada conveniente para ele. Ele era um escravo embaixo daquele rei. Mas ele percebeu a necessidade. A próxima coisa que ele fez, ele tomou a decisão. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parado aqui, só pensando como tem esta necessidade. Meu Deus, levanta alguém para ajudar a Deus. Se você percebe a necessidade, tem que tomar uma decisão, agir e fazer alguma coisa. Podemos achar que Neemias tomou a decisão, agir e fazer alguma coisa. No livro de Neemias 1, 5 a 11. Gente, eu falei com vocês algumas semanas atrás, em Tiago 2, 17, a Bíblia fala que fez sem obras está morto, vale nada, zero. Ok? Então, age, percebe a necessidade e faz alguma coisa para ajudar com aquela necessidade. A próxima coisa que Neemias fez, pediu o favor de Deus. Eu acho que de vez em quando nós esquecemos isso. Deus quer te abençoar, Deus quer te cuidar. E se você está sentindo que Ele está te levando para fazer alguma coisa, pede favor dEle. Pede Ele ir lá em frente, preparar as coisas para a sua vida. Falei com vocês, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava num culto. O diretor nacional da denominação de missões estava ministrando naquela noite. No final do culto, ele fez um apelo. O apelo dele foi mais ou menos assim. Ele falou, gente, eu não posso chamar vocês a ser um missionário, mas eu tenho uma pergunta. Se Deus te chamar, você vai obedecer ou não? Você vai ou você não vai? Se Deus chama.
eu vou falar alguma coisa. 15 anos de idade, sentado lá no fundo da igreja, eu peguei o banco em frente, eu falei, oh Deus, por favor, não me chama a ser um missionário. Não me chama a ser um missionário, Deus. Eu estava literalmente, naquele instante, eu vi imagens de índios com flechas correndo atrás de mim, tentando me matar na selva. Foi complicado. Instantaneamente, o Espírito Santo falou alguma coisa comigo. Ele falou, Scott, se eu te chamar, eu vou te preparar, eu vou te dar todas as ferramentas que você está precisando e você vai amar. Uau! Me aliviou completamente, porque Deus tomou toda a responsabilidade. Ele estava falando, Scott, se você vai me obedecer, não importa o que é, se eu te chamar a ser um missionário, um pastor, uma pessoa de intercessão, como sua avó, eu vou te preparar antes, não tem que preocupar, não tem que preocupar sobre isso, vou te preparar, eu vou te dar todas as ferramentas que você está precisando, você vai ter tudo na sua mão para o negócio dar certo e eu te prometo, você vai amar. É uma possibilidade de ter medo disso agora, mas com preparação, com todas as ferramentas e pulando lá dentro, me obedecendo, você vai amar o que você está fazendo para mim. Então, pensa como Neemias, gente. Você tem que ver a necessidade, tem que tomar uma decisão. Eu vou participar, eu vou fazer alguma coisa para ajudar. Pede favor de Deus, porque Ele vai te preparar, Ele vai te dar as ferramentas que você está precisando e no final das contas você vai amar a obra que Ele te chama para fazer. A próxima coisa é Neemias 2, 4 a 10, ele pede provisão e autoridade. Bem interessante. Ele pede provisão e autoridade. Ele vai para o rei, ele explica o que está acontecendo e ele fala, rei, nada vai acontecer se o Senhor não me dá o dinheiro para isso acontecer. E autoridade. Chegando lá, se pessoas não vão me obedecer, nada vai acontecer. Precisamos pedir provisão de Deus e autoridade e fazer o que Ele está te levando a fazer. Não esquece isso, ok? Porque Ele vai te dar autoridade espiritual. Quando o apóstolo Paulo estava indo para uma igreja, ou quando ele estava escrevendo para várias igrejas, ele falou com eles com autoridade, porque Deus tinha dado a ele a direção para trabalhar nesta área. Quando você tem uma tarefa para fazer para Jesus, pede dele, ok? Pede ele te dar tudo que você precisa, incluindo favor sobre sua vida, provisão que você está precisando e dá para você a autoridade. Se ele não está providenciando estas coisas, tem uma ou duas coisas acontecendo. Número 1, você está errado, ele não está querendo você fazer isso, ou você não pediu ajuda a ele. Você não pediu, ok? Então, duas coisas importantes a fazer. A próxima coisa que ele fez, ele examinou a situação em Neemias 2, 10 a 20. Em Lucas 14, 28, a Bíblia fala que nós devemos contar o custo. Devemos examinar, planejar, preparar para o que nós estamos para fazer. Tem que fazer isso em todos os lugares na sua vida. Uma dica para os jovens, ok? Uma dica para as pessoas mais jovens. Preparar suas finanças, ok? Comece a pensar já. Não espere até você ter 40, 50 anos pensar sobre o seu futuro. Planeja. Pensa sobre isso. Não fica brincando, sendo jovem e não fazendo planos. Faz planos com direção de Deus, absolutamente, com direção dele, mas faz
os seus planos, examina a sua situação, ok? E planeja para o seu futuro. Não pensa, Deus vai me cuidar. Ele vai te cuidar, mas Ele cuida a gente baseado em nossas preparações. Nós precisamos fazer um investimento. Mesma coisa na obra de Deus. A próxima coisa, Ele declarou a necessidade para as pessoas embaixo dele. Quando ele chegou lá em Jerusalém, Ele falou, olha gente, olha a necessidade. O que nós estamos precisando fazer para Deus? Precisamos construir as paredes, as muralhas de novo da cidade, as coisas queimadas tem que tirar as coisas que estão bagunçando tudo e faz este negócio funcionar. Neemias encorajou as pessoas pela palavra de Deus. Gente, isso é muito importante. Vamos ler alguma coisa no livro de Salmos, ok? Rapidinho, no livro de Salmos, capítulo 119. Salmo 119, versículos 50 e versículo 105. Versículo 50. Isto é minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Tua palavra. Gente, qualquer coisa que nós temos que vai acontecer, qualquer obra, olha, gente, investe na palavra, conheça a palavra, se encoraja pela palavra de Deus. Muito importante, versículo 105 está escrito, tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Ok? Amém. Investe na palavra de Deus. A palavra de Deus revela coisas, gente. O Espírito Santo fala pela palavra de Deus. Quantas vezes eu tenho estado confuso, procurando direção de Deus. Pego a palavra e começo a ler. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para revelar para mim o que Deus está querendo naquela situação. O Espírito Santo e a palavra de Deus, duas coisas que estão essenciais para nossas vidas. Neemias não foi fácil para Neemias. Não foi fácil. Primeira coisa, ele estava longe de lá, precisando favor, precisando autoridade, precisando de dinheiro. Orou, Deus providenciou. Quando ele chegou lá, não tinha ninguém querendo trabalhar. Foi necessário animar o povo pela palavra de Deus. Mas ele não desistiu. Ele trabalhou. E, gente, tinha muitas lutas. Tinha pessoas tentando jogar medo na vida dele. Se vocês começam a fazer esta obra, nós vamos te atacar. Foi falado com ele, pelas pessoas ao redor. Vamos te atacar. Tentou colocar medo. Eles tentaram ridicularizar eles. Eles falaram, vocês estão tentando fazer isso, não vai acontecer. Vocês não vão ter o poder fazer isso acontecer. Eles tentaram também fazer acusações. Por que você está fazendo isso? Você não tem autoridade de fazer isso. O rei não quer você fazer isso. Eles tentaram também fazer acusações, ataques fisicamente. Fisicamente foi ameaçado atacar eles e destruir as muralhas. Eles fizeram isso no início, então foi necessário colocar pessoas para vigiar. 24 horas por dia, Pastor John, pessoas trabalhando e outros vigiando para proteger a obra de Deus. Tentou enganar ele. Tentou fazer ele, qual a palavra em português? Compromise. Compromise é quando você se comprometer, ok? Você não faz, a pessoa chega e fala, não faz completamente assim, faz menos, faz assim. E você tentando chegar a um acordo, você não obedece o que Deus te mandou fazer originalmente. Não pode se comprometer, ok? Comprometido. Eles estavam tentando fazer isso.
Falou com ele, não faz tanto assim, faz assim. Mas tem que ficar firme. Exatamente. Não é. Em inglês é uma palavra diferente. É uma explicação. Não tem esta palavra exata em português, infelizmente. Baixar o nível, sim. Fazer alguma coisa menos do que Deus tem pedido você a fazer. Profecias falsas. Eles lançaram para ele também. E o que foi a resposta dele? O que foi a resposta dele? Ele orou, ele trabalhou e ele se vigiou. É isso. Quando você está atacado pelo inimigo, no propósito que Deus tem para você, tem que orar, tem que trabalhar e tem que se vigiar. Ok? Deus tem propósitos para cada um de vocês. Ok? Como o pastor, líder de missões, falou, eu não posso te chamar para fazer nada. Não é a minha obrigação. Não é a minha tarefa. Não é o meu direito. Ok? Deus tem que colocar no seu coração o seu chamado e te direcionar e guiar. Mas eu tenho uma pergunta hoje. Se Ele pede alguma coisa, você vai fazer? Você vai obedecer? É a minha pergunta hoje. Você é essencial para o reino. Você é essencial. Você vai participar? Você vai ser como Neemias e reconhecer a necessidade. Você vai tomar uma decisão, agir, em vez de só ficar parado, esperando numa outra pessoa fazer o que Deus tem colocado no seu coração. Você vai pedir favor de Deus, tomar a decisão, agir, procurar o que é necessário, provisão, autoridade, investir em que é necessário para você crescer e virar a pessoa que Deus tem planejado para você ser. Você vai cumprir, você vai chegar no céu um dia e Deus falou, bem feito, meu servo fiel. Sua decisão. Eu tenho que tomar decisões sobre minha vida e você tem que tomar decisões sobre sua vida. Mas eu quero te encorajar hoje. Não vai ser fácil, nunca é fácil neste mundo fazer coisas para Deus. Mas, gente, Ele vai te preparar. Ele vai te dar todas as ferramentas que você está precisando. E no final das contas, gente, você vai estar extremamente feliz. Ter obedecido Deus e feito a vontade dEle na sua vida. Quero orar para vocês. Deus tem um propósito e Deus tem um plano. E eu quero Ele realmente cumprir isso na sua vida. Ok? Lembra, vocês não estão servindo liderança. Vocês estão servindo, vocês podem servir liderança, mas você está servindo porque Jesus te pediu, ok? Não por causa da pessoa em si. Você serve Jesus. Você não serve um ministério. Vocês estão entendendo? Você serve um ministério, você serve pessoas, mas não só para servir eles. Você está servindo Jesus. Isso é o ponto final. Isso é o ponto final. Você faz a obra para Ele. Amém. Amo vocês profundamente. Eu quero orar para vocês agora. Vamos orar. Pastor John, você pode me ajudar? Se levanta, se coloque em pé. Eu vou orar, Pastor John vai orar pedindo Deus direcionar suas vidas e ajudar vocês a cumprir o propósito de Deus. Jesus, te louvo, te amo profundamente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós, salvação que nós temos. De acordo com Romanos 12, Senhor. Pensando bem na misericórdia que o Senhor mostrou para nós,
salvação que tem dado. Senhor Jesus, é nosso louvor racional servir o Senhor com todos os nossos corações como um sacrifício vivo, Senhor Jesus. E queremos fazer isso. Nós queremos ser como Neemias, não só pessoas que fiquem enrolando e vendo problemas e dificuldades, necessidades e oportunidades para te servir e fazendo nada, Senhor. Nós queremos ser pessoas que vão reconhecer essas necessidades, que vão tomar a decisão, agir e trabalhar para o Senhor no seu favor, autoridade e provisão, Senhor Jesus, nunca desistindo da tua obra. Te agradeço, Senhor Jesus, pelo povo desta congregação e desta igreja. Usa eles para a sua glória, Senhor Jesus. Direciona eles, Senhor Jesus. Te amo, Jesus Cristo, e acredito que o Senhor vai cumprir os seus planos em nossas vidas. Em seu nome nós oramos, Senhor Jesus. Aleluia.